Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui, direto dos estúdios FAG. Ah, é tão chique falar isso, né? Tão legal. Esse estúdio aqui é maravilhoso, né? Ó, tema da aula de hoje, grupo econômico, tá certo? Vamos bater um papo, conversar um pouco, dialogar sobre esses pontos do grupo econômico. É um tema bem interessante, bem pertinente e atual, por sinal, né? Quando se forma um grupo econômico, o que é um grupo econômico, qual o fundamento legal, o que entende a jurisprudência, enfim, vamos dessecar esse artigo, esse tema, tá certo? Pois bem, venha comigo aqui então para essa videoaula. Ó, o grupo econômico, tá? O grupo econômico é uma matéria importante, eu falei com vocês, mas torna necessário falar um ponto específico, que é o seguinte: o grupo econômico ele está formado especificamente por uma relação entre as empresas, nesse caso. Digo o seguinte, são empresas que têm CNPJs diferentes, então tem empresa A, CNPJ tal, tem empresa B, CNPJ tal, tem empresa C, CNPJ tal, distintos. Entretanto, tem um grupo entre elas. E numa possível ação trabalhista, eu, como estou executando essa ação, eu posso cobrar, né, não só uma delas, mas sim todas. Então, dessa forma, por mais que eu trabalhei somente na empresa A, eu posso chamar as demais empresas no polo passivo da ação. Por quê? Possui um grupo econômico entre elas neste caso. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui a conversar inicialmente sobre o conceito, tá? O conceito que eu trago aqui é o conceito de empregador. Está aqui no artigo 2º, diz assim, acompanhe comigo na sua tela, ó. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de pessoal de serviço, né? Tá ali, equipagem empregador para efeitos dessa lei, né? Tá ali os pontos processuais liberais, entre os pontos. Então é o seguinte, pessoal, surge aqui o primeiro ponto, o primeiro aspecto jurídico importante, diz respeito à relação do próprio empregador. O empregador ele é formado basicamente com alguns elementos, algumas características. Empregador é quem assalaria, empregador é quem paga o salário e quem contrata neste caso, tá? Entretanto, até mesmo o próprio profissional liberal pode ser empregador, né? Entretanto, especificamente, a existência desse grupo econômico, por mais que ele não é o meu empregador pré-estabelecido, ele também será responsável, porque pertence a um grupo. E esse grupo, logicamente, é o responsável por uma possível ação trabalhista, que venha a existir nesse caso, tá? Vamos então conversar aqui, já sabemos então quem é empregador, quem é o sujeito aqui, né? Podemos adiantar aqui, ó, o grupo econômico, né? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, está um pouco extenso aqui, vamos ler rapidamente, que eu acho legal para a gente compreender esses pontos. Primeiramente ali, ó, uma indústria fabricante de determinado bem, uma exportadora do mesmo bem para o exterior e outra empresa transportadora do produto, todas com personalidades jurídicas, CNPJs distintos, mas todas atuam exclusivamente no processo de fabricação e comercialização do mesmo bem. Ainda que a administração de cada pessoa jurídica seja independente, há necessariamente atuação concertada entre as empresas em prol do objeto comum de comercialização de determinado produto. Segundo exemplo ali, ó, um estabelecimento de varejo com um supermercado que enxerga um valor de oferta no combustível como parte de sua gama de produção e serviços. Então volte para cá, ó. Olha que interessante isso, meus jovens. Isso é muito legal. Se você observar bem, o fato ali de eu ter uma fábrica que importa e outra que vende, pode existir uma escala de vendas, né? É grupo econômico? Sim. Ou um simples exemplo, esse exemplo aqui eu acho que é o mais comum que nós temos. Eu sou um supermercado, por exemplo, e eu vendo uma possibilidade de mercado, né, uma possibilidade no mercado financeiro, no mercado comum do consumidor, eu vou lá e vou abrir uma empresa, um posto de combustível no próprio mercado. Opa! Se você observar, são CNPJs distintos, personalidades jurídicas distintas, empresas distintas, mas, neste caso, poderá, digo isso porque tem alguns requisitos, existir o grupo econômico,
Tá? Então, esses dois exemplos, aqui tem até um terceiro exemplo aqui, vai ficar muito extenso, não vou ficar lendo aqui para vocês, o interessante é que vocês entendam a matéria, logicamente. Tá? Vamos ver aqui então, ó, o conceito de grupo econômico, o que é? Então, está lá, ó, o conceito de grupo econômico refere-se a um conjunto de empresas que, apesar de possuírem personalidades jurídicas e entidades separadas, estão interligadas de forma a agir como uma unidade econômica integrada. Então tá ali, o conceito eu já falei com vocês várias vezes, né? Aqui nessa aula algumas vezes. Então, por mais que exista nessas empresas CNPJs diferentes, são personalidades jurídicas diferentes, nomes empresariais diferentes, mas existe aqui ó, uma unidade econômica entre elas, existirá o grupo econômico. Tá? E aí, logicamente, repito, ambas as empresas serão responsáveis por uma possível ação trabalhista que existe neste caso. Tá bom? Primeira atenção que nós precisamos tomar conta, e isso eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, acho que isso é importante notar, porque é um ponto de grande, comumente, dúvida, tá? Não, melhor, tá aqui o conceito, né? Mas aqui, ó, tá aqui, ó, atenção, para o terceiro do artigo, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessário para a configuração do grupo a demonstração de interesses integrados, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas deles integrantes. Então, assim, ó, anotem isso no seu caderno, porque isso é muito importante. Vejo uma grande importância, por sinal. O simples fato dessas empresas com personalidades jurídicas próprias, com CNPJs próprios, então tem empresa A, B e C. Por mais que o mesmo sócio em ambas as empresas, professor, já formou o grupo econômico? Não, não formou o grupo econômico pelo simples fato de existir o mesmo sócio. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, que é comumente confundido entre os acadêmicos do direito, em pensar que o fato do João ser proprietário da empresa A, ser sócio da empresa B, ser sócio da empresa C, já formou o grupo econômico. Não. A existência de grupo econômico dependerá de uns certos requisitos que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, tá? Eu sei que vocês estão ansiosos aqui, mas esse é o primeiro ponto importante e ficar atento a isso. O simples comunhão de sócios não forma o grupo econômico. O primeiro ponto é isso é uma exclamação em especial para minha prova. Se estiver lá, não vai me errar isso, por favor, tá? Vamos lá, ó. Nós temos aqui duas espécies de grupo econômico. Tá ali no quadro para vocês, ó. Grupo econômico por subordinação, que existe uma empresa mantenedora e a empresa abaixo. Tá ali, ó. O grupo econômico será formado na hipótese de existência de hierarquia entre as empresas. Mas também pode existir o grupo econômico por coordenação, que está aqui, ó. Mesmo cada um expõe dispositivo, mesmo que as mesmas empresas guardem cada uma a sua autonomia, será configurado o grupo econômico neste caso. Então, assim, ó, o grupo econômico pode ser formado por duas espécies. Ele pode ser um grupo econômico por subordinação, que é um grupo econômico vertical, onde existirá uma empresa mantenedora, que está até aqui no desenho, né? Ó, uma empresa principal e as demais empresas abaixo dela. Mas também pode ter um grupo econômico por coordenação, que eles estão no mesmo grau de hierarquia, neste caso. Tá? E aí, neste ponto especificamente, não tem uma empresa principal, mas estão no mesmo grau de hierarquia. Então, esses dois são grupos econômicos nesse caso. Tanto é que isso que eu falei com vocês aqui agora, não fui eu que inventei, tá? Está aqui no artigo, ó, deixa eu pegar aqui o artigo anterior, está aqui, ó, é o artigo 2º, parágrafo 2º, acompanha comigo ali, ó. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidades jurídicas próprias, aqui, ó, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, grupo econômico de subordinação, ou ainda quando, mesmo guardarem cada uma delas autonomia, integram um grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, volte para cá então, tá? Então, se eu voltar aqui para o slide anterior, então temos aqui dois tipos de grupo econômico. O grupo econômico pode existir por subordinação ou por coordenação, tá bom? Então, vamos aqui começar com o primeiro grupo econômico, beleza? Por subordinação. Acompanhe comigo ali, por favor, ó.
Tá ali, ó. Grupo econômico por subordinação. Ele é o vertical, né? Ele é como se fosse quase uma pirâmide. Vamos lá, ó. Existirá, nesse caso, um controle, uma direção e uma administração nas empresas. Então, ali, ó, controle, que em termos gerais implica no domínio de acionários predominantes. Direção, que se manifesta, o controle engloba a habilidade de supervisionar, coordenar indivíduos e elementos para alcançar os propósitos do conjunto. A administração, que aborda a concepção de organização, orientação e um objeto estipulado ou regulamentado pela entidade gestora. Vamos lá aqui, ó. Grupo econômico subordinado, ele é vertical. Então, eu coloquei aqui a pirâmide de fotinho aqui, porque existirá sempre uma empresa principal no topo. E essa empresa, no topo, ela vai fazer um controle, uma direção ou uma administração. Veja, não são todos, é só um deles. Se essa empresa no topo realiza ou controle, ou direção, ou administração, existirá grupo econômico. Professor, não entendi. Vamos lá. Pensa comigo assim, tem a empresa mantenedora, empresa A, no topo, e pensar assim que o RH é o mesmo. Opa, o RH é o mesmo, professor? Sim, a administração é feita tudo exclusivamente lá no RH. Opa, existirá grupo econômico. O financeiro é o mesmo, né? O pagamento do salário é o mesmo. Pensa assim, né, a grosso modo, tem lá o banco X, aí tem um banco financiadora X, aí tem um banco de consórcio X, tem um banco, não sei o que, veja, é tudo uma empresa só, né? É a empresa principal que está no topo, que faz todas as suas orientações e vai traçando abaixo as orientações, o controle, ou a direção, ou a administração, né? Então veja, são pontos peculiares que existirá esse grupo econômico, né? São pontos peculiares neste caso. Então, um RH, um mesmo financeiro, tudo isso formará que existem interesses conjuntos entre elas, tá? Então, repito, ele é horizontal, ele é vertical, né? Uma subordinação, não horizontal, e sim vertical, porque é por subordinação, porque tem uma empresa no topo que realiza a direção, controle ou a administração. Fique atento que é um ou outro, tá? Não é os três, é um ou outro. Já caiu isso em provas, tá? Então é um ou outro neste caso. Tá certo? Tudo bem? Show. Próximo, vamos ver aqui agora, então, é o grupo econômico por coordenação, né? Que é o grupo econômico horizontal. Tá? Tem aqui um horizonte, ó. Eles estão no mesmo grau de hierarquia. Não tem uma empresa acima ou abaixo. Eles estão no mesmo grau de hierarquia entre elas, mas existe um grupo econômico. Acompanhe comigo aqui, ó, por favor. Na mesma forma como acontece com as franquias, ou quando há uma administração compartilhada por todas as empresas, notadamente em grupos familiares nos quais ocorre a movimentação de funcionários que passam a ser empregados de maneira indiferenciadas por todas ou algumas empresas no conjunto. Além disso, existe a prática do uso conjunto de recursos como materiais, equipamentos, tecnologias e assim por diante. Então, cada um guarda suas autonomias. Então, o que é isso? Vamos por parte. Neste caso aqui, não tem uma empresa principal, e sim eles estão no mesmo grau de hierarquia. Entretanto, é muito comum isso acontecer nas empresas familiares, né? Então, os equipamentos, o meu irmão tem uma padaria e eu tenho uma de esquina, tem um mercado. Nós trocamos o funcionário, trabalha lá, trabalha aqui de vez em quando, né? Nós dividimos equipamentos, o freezer já vai para lá, o freezer vem para cá, né? É o mesmo logotipo da empresa. Opa, veja, não tem uma administração, um controle entre elas, mas elas estão interligadas, né? Tem uma confusão patrimonial. Eu não sei se é a empresa do meu irmão, a padaria, se é o mercado, o que é. Neste caso, também existirá o grupo econômico por coordenação. Eles estão horizontais no horizonte, no mesmo grau de hierarquia. Tá certo? Então, portanto, vou até olhar para cá, para essa câmera aqui, eu acho legal, ó. Portanto, existem duas espécies de grupo econômico.
Grupo econômico vertical, que é a pirâmide, tem uma empresa mantenedora em cima, e vai existir as ordens, a direção, o controle e a administração embaixo. Também tem empresa horizontal, neste caso, onde que não existe uma empresa principal, mas eles estão no mesmo grau de hierarquia. Pense sempre nas empresas familiares, né? Acaba tendo essa confusão e tal, e aí existirá o grupo econômico neste caso. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Legal, né? Legal demais. Tenho certeza que está sabendo tudo sobre o grupo econômico. Trouxe aqui para vocês, então, 3 requisitos, tá? Doutrinários, que falam um pouco sobre o grupo econômico. Acompanhe comigo ali, por favor, ó. Então, basicamente, para a formação do grupo econômico, destaca-se a existência de alguns requisitos. Interesses integrados, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes, tá? Então, a doutrina tem classificado, né, tem até outros requisitos. Esses aqui são os principais requisitos, né, para ter grupo econômico. Tem que ter interesse integrado, ou seja, as empresas existe um interesse entre elas, a atividade de comunhão de interesses, por exemplo, o mesmo RH, o mesmo financeiro, né, o mesmo gestor administrativo das empresas, a atuação conjunta das empresas integrantes. Então, elas atuam conjuntas, no mesmo período. Empresa A, empresa B, empresa C estão atuando conjunto na sociedade. Então, esses aqui são os requisitos para a existência do grupo econômico. E o principal ponto que eu trago para vocês aqui, ó, que é a questão da responsabilidade. Neste caso aqui, ó, a responsabilidade é solidária entre as empresas, né? Solidária entre as empresas. Ou seja, neste ponto especificamente, todas as empresas são responsáveis por uma possível ação trabalhista. Então, por mais que eu trabalhei só na empresa A, eu vou entrar com uma ação trabalhista, eu posso chamar a empresa A, B, C e D e comprovar que existe grupo econômico horizontal ou vertical. Eu comprovo neste caso. Tá certo? Tudo bem? Bem pontual e bem direta essa aula de hoje, tá? Então aqui, ó, vou até agradecer vocês e vamos aqui para nossa revisão, né? Nossa rápida revisão. Ó, nessa aula de hoje, conversamos sobre o grupo econômico. Especificamente, nós estamos no artigo 2º, parágrafo 2º da lei. Lá, nós conceituamos o grupo econômico, que possui 2 espécies. Grupo econômico vertical, em que existe uma empresa principal e as outras empresas abaixo, que vai exercer uma administração, um controle entre as demais empresas. Também existe o grupo econômico por horizontal, né, por coordenação neste caso. E aí não tem uma empresa principal, mas estão todas interligadas entre elas. Neste caso especificamente, essas empresas formam um grupo econômico. Existirá uma responsabilidade solidária entre elas. Repito, uma responsabilidade solidária. Eu posso posso entrar com uma ação executando tanto a empresa a qual eu trabalhei, a B, C ou D. Então, se teve um grupo econômico formado, eu posso cobrar da empresa A, da empresa B, da empresa C, né, de todas elas, só de 2, de uma, elas são solidariamente responsáveis pela dívida. Tá certo? Tudo bem? Então, beleza. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos, tá bom?